Pela segunda vez, digo-lhe boa noite nesta noite de sábado. Está a ver o Conexão Angola, o programa de análise e comentário atualidade internacional. Já sabe, se esteve a ver a nossa primeira parte, estamos hoje conectados aos convidados que passo a voltar a apresentar, nomeadamente o professor Matias Pires, que hoje nos está a falar de Accra, a capital do Ghana. O Francisco Pegado, que fala-nos a partir de Toronto, no Canadá, e o Wellington Calazans, a partir de Estocolmo, na Suécia. Professor Matias, é por si que vamos começar a conversa nesta segunda parte e vamos começar por Moçambique, um país assolado por catástrofes naturais, portanto ainda não se conseguiu refazer dos últimos abalos que sofreu, está a braços com um combate ao terrorismo, contando já com uma presença militar internacional em seu solo, portanto tropas da SADC e também do Ruanda, e agora esta semana a passagem do ciclone Gombe, com um rastro de mortes e muitos desalojados. David, a primeira nota é de condolências aos nossos irmãos do Índico, um país por quem nutrimos uma simpatia por razões que me parecem óbvias. Portanto, lamentamos muito por haver de forma cíclica estes desastres naturais em Moçambique. Costuma-se dizer que um mal não vem só. Numa altura em que o país começa a ter sinais acalentadores do controle da insurgência, tanto da Renamo e também dos grupos terroristas do Cabo Delgado e arredores, apesar de ter havido algumas ações esporádicas esta semana, temos mais este desastre que enluta a população de Moçambique. É uma situação lamentável, mas esta situação de Moçambique penso que deve ultrapassar os esforços internos do país. As Nações Unidas, a SADC e também olhar para, no âmbito bilateral, países como a Índia. Não podemos acusar, mas a atividade industrial desses países pode também ter alguma influência sobre algumas situações ambientais que ocorrem de forma permanente aí em Moçambique, porque é curioso que estes fenômenos dão-se com esse impacto todo em Moçambique, mas vizinhos como, por exemplo, a África do Sul, não têm as mesmas manifestações, quanto muito atingem também o Malawi. E o Madagascar, que foi o... Madagascar, sim, também. E não temos os mesmos relatos, por exemplo, na África do Sul. Significa dizer que há um trabalho de investigação que deve ser feito, que é para se identificarem as causas profundas que estão por detrás destes fenômenos que ocorrem de forma quase permanente. Também é preciso refinar. Professor, um dos instrumentos que vários países, professor, um dos instrumentos que vários países usam, portanto, países vulneráveis a esse tipo de situações, são justamente a questão dos sistemas de alerta. Precisará Moçambique melhorar o seu sistema de alerta para se evitarem, sobretudo, perdas de vidas? David, não sei se deu conta, foi justamente a última palavra que eu pronunciei quando o David formulou essa pergunta. É preciso, tanto, refinar os mecanismos de alerta, que é para mitigar os efeitos. Tanto, se os mecanismos de alerta funcionarem plenamente, pode-se, por exemplo, detectar de forma precoce tanto a iminência desses acontecimentos e podem-se, por exemplo, evacuar as populações para zonas mais seguras e criar mesmo capacidades ao nível de serviços de proteção civil e bombeiros para, tanto, poder intervir
em caso de efetivação destes desastres. Mas é uma situação que temos que lamentar. Bom, poderíamos também aqui referir-nos à visita de Marcelo Rebelo de Sousa para dizer que é um país que ele visita com regularidade, porque, do ponto de vista das afinidades, Marcelo tem grande ligação com Moçambique, porque seu pai foi, no passado, governador de Moçambique enquanto província ultramarina de Portugal. Tanto é uma visita que enquadramos um pouco nesta dinâmica de relacionamento entre Moçambique e Portugal, sublinhando esse afeto pessoal do presidente Marcelo Rebelo de Sousa por aquele país. É uma situação que tanto vamos continuar a seguir, tanto aqui volto à questão do recente sinistro que aconteceu em Moçambique, considerando que o governo, em funções, sobretudo o primeiro-ministro, tanto está há muito pouco tempo nestas funções e estas coisas atrapalham sempre a dinâmica de governação em termos de resiliência, de capacidade de resposta face a estes desastres naturais, sem contar com o impacto da Covid também na vida das pessoas e na economia. Obrigado, professor Matias Pires. Wellington, o professor lembrou aqui da questão da necessidade, sobretudo, da mobilização de ajudas para se acudir aquele país irmão de Angola. Lembramos que quando foi a passagem do ciclone Idai, houve uma grande onda de solidariedade internacional, portanto, Angola, inclusive, mandou ajudas. E este ciclone Gombe acontece numa altura em que a comunidade internacional, em particular o Ocidente, que é de onde normalmente partem as maiores quantidades de ajudas, está agora concentrado em ajudar a Ucrânia. Portanto, tanto receber os refugiados e mandar ajuda humanitária para a Ucrânia. Teremos uma resposta do Ocidente, da Europa, concretamente falando, para Moçambique, numa situação como esta, nessa altura? Acho pouco provável, David, porque não é a primeira vez. Acabamos de ouvir aí do professor e até de você mesmo que tem sido recorrente esse tipo de fenômeno naquele país irmão. E eu acredito que uma frente de solidariedade deva ser criada pelos países africanos, pelo Brasil, países da América do Sul, que tem uma relação muito boa com os países africanos, porque já vimos que existe uma certa empatia seletiva por parte da União Europeia, da NATO, porque a NATO se apresenta como um bloco, então por isso que estou colocando, é importante colocar a NATO. A gente percebe, eu tenho testemunhado aqui o interesse em receber os ucranianos como eu nunca vi com outras nações, especialmente recentemente com a Síria e na época da Líbia. Então, é tudo muito, muito triste, né? Porque Moçambique já vem enfrentando problemas, os problemas internos são enormes e têm sido recorrentes aqui no nosso debate. Como o professor colocou, um governo que chega agora e já encara um problema desse tamanho, assim, ele não apenas não começa, como ele retarda o começo, porque ele tem que tratar de algo que é inesperado, algo que é um fenômeno que está acima das possibilidades de contenção. Obviamente que o homem, quando eu falo homem, eu falo ser humano, né? É capaz de fazer projetos para adaptação a situações. E acredito que é chegado o momento em que a governação de Moçambique deva passar necessariamente por um projeto mais sério, não só de avisar a população, mas de evitar que as consequências sejam tão dramáticas para o país e para o povo. Então, se é uma questão da localização geográfica, se é uma questão da mudança climática, seja lá o que for, é preciso buscar a origem
e trabalhar para encontrar as soluções desejadas. Financiamentos certamente serão fáceis de conseguir para isso, porque o momento permite que a oferta para financiamento seja abundante. Mas eu não sei se o país está já preparado para investimentos de grande relevância diante de todos os problemas internos que vem sofrendo nos últimos anos. Então, David, não vejo para os próximos anos uma solução. E certamente, a continuar ocorrendo esse tipo de fenômeno, lamentavelmente, teremos que trazer para o programa o comentário sobre perdas de vidas, sobre drama de milhares de pessoas e sobre a impotência das autoridades em encontrar soluções concretas para resolver os problemas. É isso, David. Obrigado, Wellington. Francisco, o Canadá é várias vezes referenciado a nível internacional como um país bastante solidário, tanto na recepção de pessoas sofredoras, no caso refugiados e imigrantes, mas sobretudo também em enviar ajudas para países necessitados. Neste caso concreto de Moçambique, sabemos que neste momento continua a dominar a política interna no Canadá, a situação da Covid, mas sobretudo também da Ucrânia. Há algum movimento que tenha notado, mesmo a nível das notícias, sobretudo na comunidade portuguesa, nos noticiários portugueses, jornais portugueses, há algum movimento sobre a situação que se vive em Moçambique e sente que há a intenção de se mobilizarem ajudas para aquele país do Índico? Vou começar pelo final da sua pergunta, começando pela comunidade portuguesa. Sim, foi publicado em jornais locais, mas movimentos como tal, ajuda humanitária, que eu saiba, nenhum foi levantado. Quanto ao governo do Canadá, apesar dessa fama que a gente tem, que é verdade que o governo do Canadá tem, que ajuda, mas ultimamente tem visto que essas ajudas são seletivas, porque o Moçambique não está no mapa das ajudas. Por exemplo, as grandes organizações mais conhecidas do Canadá, que aqui, como a Global Medic, que ajuda tudo e todos, pelo menos assistidos nos jornais e nos websites, e é fácil que você tenha acesso, não se menciona o nome de Moçambique em nenhum momento. E aposto, como as pessoas estiverem a assistir, como vocês estão aí, os meus colegas, que muita gente do Canadá nem tem a mínima ideia do que aconteceu em Moçambique, o que está acontecendo no Moçambique. O foco continua a ser a Ucrânia, o foco continua a ser a Covid e a recuperação econômica do país. Mas quanto à ajuda como tal de Moçambique, fala-se muito pouco ou zero sobre essa situação. Repito, ajudas são seletivas nesse momento. Não quer dizer que talvez futuramente possa acontecer, mas não fez manchete, não foi, como a gente diz aqui, big deal no Canadá, que deveria ser, porque pessoas perderam as vidas. Só respondendo um bocadinho aí a duas coisas importantes ditas por meus colegas. A parte, o Moçambique, claro que a ação humana, como disse o professor e o David e o Wellington muito bem, tem um problema grande nisso. Mas vamos relembrar que Moçambique geograficamente não está numa área bem privilegiada em termos pode ter os seus recursos naturais, mas em termos dessa mudança climática tem sofrido bastante por estar geograficamente naquele lugar. Vou fazer uma analogia com o Haiti. O Haiti faz fronteira extensa com a República Dominicana, mas quando a gente olha para as notícias, desastres que acontecem no Haiti não é a mesma quantidade que acontece na República Dominicana, um dos países vizinhos, porque o Haiti está em cima mesmo das placas arquitetônicas que quando aquilo começa a abalar, destrói quase metade do Haiti, e nós vimos, é visto todos os anos, ou quase todos os anos, quando chega essa época, a desgraça acontece no Haiti, mas nos países vizinhos quase nada acontece. A mesma coisa justifica-se, ou é para responder à situação de Moçambique, geograficamente, onde encontra-se. Concordo, tem que ser antecipado. Nós falamos isso o ano passado, lembro quando falamos da Cimeira do Meio Ambiente, que Moçambique, alguns países, e os países africanos, 54 países africanos, devem criar mecanismos de antecipação, educar a população para que consigamos sair da situação. Lógico, a mãe natureza, quando ela revolta-se, não tem como a gente parar, mas pode-se, como tem acontecido em muitos países, aqui, eu moro e outros países do mundo, a questão da antecipação para que as pessoas consigam sair dos locais, e o governo também precisa ter materiais, podia ser condições para que consiga salvar mais vidas, porque
quando se move esse número de pessoas, uma pessoa é muita gente, porque é um pai, é um filho, é uma esposa, é um parceiro, é para alguém. Mas constantemente perder 50, 100, 200 pessoas mostra um bocadinho da incapacidade dos países, nesse caso, na questão de prevenção. Obrigado, Francisco, e é consigo que vou continuar justamente. Sim, professor, quer dar uma chega, faz favor. Era só para tocar no comentário do Wellington em relação às ajudas. Eu não acredito muito numa ajuda do Brasil, pelo menos enquanto o Brasil for governado pela direita bolsonarista. Em relação à França e Estados Unidos, com uma boa articulação diplomática, eles podem intervir em Moçambique em termos de ajuda por causa da contrapartida econômica que eles têm. Eles têm lá interesses econômicos nesses projetos de gás natural e de pedras preciosas. Por isso mesmo, tem, no âmbito da responsabilidade social, não só das empresas, mas também dos Estados, em termos de engajamento diplomático, podem perfeitamente apoiar, porque esta retórica de dizer que a Ucrânia enfrenta a maior crise humanitária mundial, para uma pessoa como eu, que sabe o que o nosso país viveu no tempo da Guerra Civil, bom, tem a ver um pouco com a retórica do Ocidente de que pessoas que devem ser contadas só são as de pele branca, que me desculpem aqui os telespectadores pela forma crua como eu abordo a questão, mas é o que nós temos vindo a observar neste conflito da Ucrânia. Portanto, penso que há sim margem para se apelar aos Estados Unidos e à França, assim como os países da União Europeia de uma maneira geral, até porque têm vindo a manifestar desejo de cooperar com Moçambique em outros setores. Tanto União Europeia, mas Estados Unidos têm a obrigação moral de estar ao lado de Moçambique, naturalmente ser desprimor para os países africanos, na medida em que a África tem também aquela doutrina de soluções africanas para problemas africanos, aqui migrando um pouco da vertente política e de segurança para a vertente humanitária. Obrigado, professor. Professor, rapidamente, como o Eric disse algo muito importante, também é uma altura dos governantes ou dos governos africanos olharem também para isso e fazerem um estilo de serem solidários. Não quer dizer que não são solidários, mas mais ainda é uma altura também de olharmos para as soluções africanas, mesmo não só nas questões de guerra, mas questões como essas sociais e humanitárias, clima, para que possam juntar-se e mostrar que nós também podemos fazer alguma coisa de jeito. Não se esperar só sempre para o Ocidente, para outras coisas mais, mas também não só para as questões de guerra, mas também para isso nós temos que dar as mãos e ser solidários com o povo moçambicano, como africanos. Francisco, eu consigo que vou continuar agora para olharmos para a situação da Somália, um país que é citado pela história da geopolítica como um país adiado nos últimos 30 anos. A Somália tenta, nos últimos 3 anos, realizar eleições para escolher um novo presidente e não consegue. A Somália tem uma constituição bastante difícil de perceber para os leigos, não é? Estamos a falar de um país que tem, é um Estado federal e que as eleições decorrem um pouco por cada federação e depois vão para confederações que depois conformam um parlamento para a eleição ou indicação de um presidente da República. Sucede que não se está a conseguir eleger esse parlamento que vai depois designar o próximo presidente da República com uma situação de instabilidade à mistura. Os primeiros-ministros ou chefes de governo interinos são indicados, são constantemente alvos de atentados e, ao que se pode ler nas notícias ultimamente, é que o grupo terrorista filiado à Al-Qaeda, portanto as milícias Al-Shabaab, continuam a ganhar espaço porque estão devidamente implantadas naquele país. David, é isso mesmo. Olha, disse algo muito importante, que é quase difícil entender a situação da Somália em termos de eleitoral. Há mais de um ano que está-se à espera dos restos das contagens, só para ajudar aqui tem alguns dados.
as autoridades eleitorais da Somália, nesse momento, estão a tentar concluir ainda o calendário que ficou marcado, que eram, no passado, 39 lugares que não foram preenchidos ainda, faltam 3 estados a serem contados. As eleições são bem complexas. É o seguinte, o complexo sistema eleitoral da Somália são, como é que chama? Eleições estaduais, como disse muito bem David, e federais. Delegados são indicados por clãs, e depois subclãs escolhem os legisladores, depois os legisladores nomeiam o presidente, e isso tem levado uma complicação, como eu disse anteriormente. Ainda estados que ficaram por contar, porque as eleições já foram feitas e até dia 30 de março tinha que se fazer, há muito caminho pela frente. E a Somália continua a ser adiada. A Somália continua a ser chamada de um estádio, sem liderança. E adiar a Somália é adiar aquela região toda. Se a Somália cair, aquela região toda vai ficar nessa situação que se vive até agora, porque já estamos há quase 30 anos, não estou em erro, nessa situação. E a Somália tinha tudo para dar certo. Aí, mais uma vez, repito, não temos que esperar só do mundo, mas também sim do continente africano para que possa fazer alguma coisa. Quanto o gesto de junção do Farjazo, que tinha encarado o primeiro-ministro Mohamed Hussein Roble como nas eleições, eu acho que foi um gesto bonito, mas na verdade não gerou nada. Voltamos a estaca zero. Estamos aqui a falar sobre a Somália. Provavelmente estaremos a falar sobre a Somália em outubro, no final do ano, talvez no próximo ano. É que aqui estamos a falar das questões do terrorismo. O terrorismo, as armas, as pessoas que financiam, têm tanto poder na Somália que a Somália vai continuar a adiar o futuro, a Somália vai continuar a ser prejudicada, a Somália vai continuar a ser vista como um país ou como um lugar onde não se tem lei, onde qualquer pessoa chega e manda, desde que tenha poder financeiro. E estamos a ver como é que acontece o terrorismo. As instituições do governo não têm poder, as instituições do governo são fracas, o exército não funciona. As ajudas que o continente africano tem dado, ajudas que as Nações Unidas, posso até dizer Nações Unidas, a União Europeia, a América, a NATO como tal, são insuficientes para que a Somália consiga reorganizar-se. Agora, com o mundo virado para a Ucrânia, é sabido que eu como africano, vocês como africanos, Wellington, que pode não ser africano, mas tem acompanhado, a Somália está nessa senda há muitos anos. E não seria agora que essa questão eleitoral, que eu acredito piamente que não vamos resolver isso hoje. Mas espero, do fundo do coração, que a Somália consiga dar um passo, mas esse passo eu não quero arriscar, mas não será agora em abril. Há a possibilidade de ser realizado dia 14 de abril. Espero, do fundo do coração, que dia 14 de abril aconteçam as eleições claras e limpas, quando digo limpas e claras, que não haja nenhuma guerra, que realmente vença quem o povo realmente acreditar, mas tenho um pé atrás sobre isso, mas estou com o povo da Somália no coração, e aqui a comunidade somali no Canadá é muito, mas muito grande e organizada. Eles querem também, a partir da diáspora, fazer a diferença, enviando membros para fazerem parte das eleições. Infelizmente, 2 canadianos, uma delas é uma senhora super conhecida, que tem uma rede estatal de rádio privada, e também fazia trabalhos voluntários. Foi morta o ano passado, porque há quem diga, porque falou muito por ser mulher, há quem diga foi a mando do governo, há quem diga foi a mando de terroristas, há quem diga que simplesmente por ser uma mulher e crescia economicamente, fazia o trabalho de voluntariado, ela foi morta. É canadiana, dupla, somali-canadiana, e mexeu muito com a sociedade somali no Canadá, e o governo do Canadá também fez uma nota de repúdio, mas a senhora não foi o primeiro caso. Temos mais outro caso de um outro, que passa também a ser uma mulher, que foi assassinada na Somália. Muitos somalis estão no Canadá, de vez em quando regressam para os seus países, acreditando que podiam fazer a mudança, mas muitos deles fazem a mudança, claro, da sua forma, muitos deles acabam por ser mortos, e nem chegam a ter as notícias. Chegam notícias, são as pessoas mais conhecidas, como essa senhora que eu acabei aqui de citar, e outra senhora, que foram mortas na Somália. Obrigado, Francisco. Professor Matias Pires, queremos a sua ajuda para percebermos o sistema eleitoral da Somália. E, tal como disse o Francisco, mais do que a Somália por si só, portanto, a situação da Somália é bastante influente para toda aquela região do chamado Corno de África. A Somália tem uma situação que se assemelha, por exemplo, ao recente conflito que assistimos na Etiópia, porque também tem um sistema eleitoral bastante diferente, e que depois acaba por levar a esse tipo de situações por questões
étnicas, tribais e estas federações, esses Estados federais difíceis de perceber? David, você praticamente esgotou o meu comentário, porque em relação ao sistema eleitoral foi a sua parte introdutória e acabou também aqui por realçar um dos fatores que é importante para perceber a realidade da Somália, que tem a ver com o facto de ser um país tanto federal. Ao nível da sociologia política, muitas pessoas no passado defenderam que, dada a matriz das sociedades africanas, em que vários grupos étnico, tanto linguísticas, foram aglutinadas em novas unidades políticas, a forma de governo que iria garantir estabilidade seria formar Estados federais. Mas o que nós observamos é que os Estados federados apresentam muitos problemas, ao contrário dos Estados unitários. E aqui quero, para além da Etiópia, que o David também referiu-se, incluir a Nigéria. Sabemos os vários problemas que a Nigéria enfrenta, que é também um Estado federal. Portanto, eu penso que esse é um dos grandes problemas que a Somália tem. Por outro lado, é importante também aqui dizer que a ingovernabilidade da Somália, para ser o que é um Estado falhado, podemos situá-la no tempo há sensivelmente 30, 31 anos, com aquela intervenção norte-americana péssima dos Estados Unidos da América, que depois retiraram-se de forma desastrosa e, a partir daquela altura, a Somália nunca mais encontrou norte. Tanto é um país que, no passado, por altura da conquista da nossa independência, era dos países mais bem constituídos do nosso continente e até teve um papel relevante para a admissão de Angola na OAU a 12 de fevereiro de 1976. Portanto, só devemos lamentar o que ocorre hoje na Somália. Para se realizar eleições, é preciso que haja um mínimo de estabilidade, o que não existe na Somália. Todos os dias há atentados até a gabinetes de governantes e assim fica difícil realizar-se eleições aos vários níveis, quer ao nível parlamentar, tanto que depois elege o presidente. E esse modelo aproxima-se, para ajudar os telespectadores, ao modelo sul-africano. Na África do Sul, o povo elege o parlamento e o parlamento elege o presidente da República. Naturalmente, a tendência é o partido que vence nas eleições, tanto legislativas, obviamente, consegue fazer eleger o seu candidato presidencial, dada a maioria que conquista no parlamento. Mas, mesmo que haja vontade política, há um conjunto de fatores de segurança e também logísticos que não facilitam a concretização de eleições na Somália. Obrigado, professor. Wellington, que dizer da Somália? Mas esse adiamento não se consegue completar a eleição do Parlamento para a indicação do próximo presidente? David, eu não acredito que a solução da Somália esteja apenas relacionada à realização de eleições. O adiamento é consequência da instabilidade interna. Os grupos terroristas estão muito fortalecidos e eles não estão apenas num processo de manutenção, eles estão num processo de crescimento, expansão, e isso dificulta ainda mais o combate a esse tipo de prática. É importante lembrar que o terrorismo ele é praticado por pessoas que são armadas por outras, né, e que praticam atos de terror. Então, isso tudo é uma questão que militarmente deve ser resolvida. A Somália tem sérias dificuldades econômicas em decorrência disso. Hoje vive muito
do que aqueles que saíram da Somália, né, e vivem em outros países, mandam vivem de remessas de transferências de dinheiro. Exatamente, estava querendo buscar a expressão. Muito obrigado, professor. Remessas a partir do estrangeiro para o país. E o outro aspecto forte da economia é a agricultura, que hoje, lamentavelmente, David, está muito mais voltada para a subsistência, porque com o país nessa instabilidade socioeconômica e política, fica difícil pensar numa expansão agrícola capaz de potencializá-lo para a exportação. Então, é tudo muito triste nesse aspecto da Somália, porque desde 1991 que esses problemas só vêm crescendo. E a retirada das tropas estrangeiras parece que aconteceu com a Somália o mesmo que aconteceu recentemente com o Afeganistão. Só piorou a situação e essa instabilidade política, eu particularmente não vislumbro nenhuma solução imediata. E os países, mais uma vez eu recorro aqui aos países africanos para que possam buscar uma solução num conjunto de esforços africanos e que levando em consideração essa questão do terrorismo que foi abordada no primeiro bloco aqui do nosso programa, porque tem sido aí a chave de muitos focos de instabilidade em todo o continente. Obrigado, Wellington, por estas notas sobre a Somália, e é consigo que vamos continuar agora para olharmos para a situação política no Quênia. O vice-presidente do país está de costas viradas com o presidente Uhuru Kenyatta, a quem acusa de estar a afundar o país e de se ter aliado ao líder da oposição. O vice-presidente diz mesmo que Uhuru Kenyatta vai tentar usar uma fórmula russa no Quênia, ou seja, vai apoiar nas próximas eleições o líder da oposição, Raila Odinga, antigo primeiro-ministro, e que Raila Odinga, uma vez eleito, se assim acontecer, vai nomear Uhuru Kenyatta como primeiro-ministro, uma espécie de Putin e Medvedev. Olha, essa coisa de comparar com a Rússia é muito da imprensa ocidental aí que faz essa demonização russa. Eu não vou aí nessa linha, não. Eu vou na seguinte linha. Se essa união de adversários históricos for suficiente para a promoção de uma administração pacífica no país, nós temos que celebrar. Porque nós aqui que condenamos tanto a instabilidade, a guerra e etc., não podemos cair nesse coro de que o diálogo entre polos opostos da política, em busca de uma solução caseira, seja motivo de repúdio. Não, é motivo de exaltação. Se eles se juntaram, mesmo historicamente sendo adversários políticos, e agora estão no mesmo palanque, se eles chegarem ao poder, e se isso der respostas positivas para o país e para o povo, eu vou ser o primeiro a querer ir lá parabenizar os dois, pessoalmente, se eles me aceitarem, obviamente. Então, não quero cair nesse conto de que é o modelo russo e etc. Vladimir Putin foi eleito e a Rússia sabe como é que elegeu o Vladimir Putin, o mundo sabe, e cada país tem a sua característica. E vou falar uma coisa muito importante. Não existe nenhum modelo de democracia que seja aplicável a todos os países. Cada sociedade possui o seu modelo específico. Não tem como condenar um e exaltar o outro. Porque, por exemplo, os Estados Unidos, que tem o marketing de grande democracia, tem um país dividido até hoje. Porque o Donald Trump é praticamente uma sombra do Joe Biden até hoje, mesmo depois do resultado das eleições, que ele não aceitou, mas foi forçado a aceitar. Então não há hoje nenhum modelo que seja o cheiroso e que fique falando do outro que fede. Não existe isso. Estão todos no mesmo balaio e é preciso saber que torcer pela paz e pela estabilidade política é o nosso papel aqui na imprensa. Obrigado, Wellington. Francisco Pegado, uma leitura sobre essa situação do Quênia, tanto agora atrelado nas palavras no comentário do Wellington. Olha, começando a dizer que nesse momento o Quênia, estamos aqui no programa a falarmos, o Quênia está em estado de alerta, segundo informações vindas da França e Alemanha, recebeu
essa informação de serviços secretos, dizendo que havia possibilidades de Nairobi ter um ataque de alguns terroristas. É sabido que já aconteceram várias vezes no Quênia. E indo diretamente para a pergunta, essa aproximação do Kenyatta e Odinga sela assim uma relação que surpresa para muitos, das duas grandes dinastias que sempre disputaram as urnas no Quênia. Como disse Wellington, se essa aproximação será benéfica para o povo, eu acho que será aceito. Vamos só relembrar que em 2007 a 2008, após as eleições, foram mais de 1.100 e tal pessoas que morreram nos confrontos pós-eleitorais. Sim, pós-eleitorais, que uns a favor, outros contra, que essas pessoas que mataram-se eram, claro, seguidores dos dois líderes, e espero eu que uma situação, Francisco, lembrando aqui aos nossos espectadores, uma situação que levou o próprio presidente Uhuru Kenyatta ao Tribunal Penal Internacional, onde ele foi o seu próprio advogado e foi ilibado. Sim. Ele sim foi ilibado, e espero que isso não volte a repetir-se, porque se voltar a repetir-se, será mais uma vez o atraso de um país africano, será o atraso do Quênia, e o Quênia está na fila da frente. Vemos a questão do Covid. Mesmo antes do Covid, o Quênia estava a enfrentar algumas questões económicas e também com alguns escândalos financeiros, mas continua a vender bastante para o mundo, em termos não só de produtos como tal, mas o próprio, há milhares e milhares, por exemplo, do que eu falar do Canadá, que canadianos saem daqui e visitam o Quênia para fazer turismo, e se essas guerras se candearem mais uma vez, o país perde, a nação perde, os filhos da África perdem com tudo isso. Espero que esse virar de costas, se permite usar esse termo, entre o primeiro-ministro atual e o presidente, não cria uma guerra, mas realmente que foi surpreendente para mim apartar de mãos destes dois grandes homens que sempre lutaram aí pelas urnas no Quênia. Não sei o que é que dará, vamos ver depois das eleições. Sim, disse que provavelmente ele será o primeiro-ministro. Não sei, talvez Odinga não aceitará. Dizer, não, ok, a gente é amigo, obrigado pelo apoio, mas eu não quero a tua sombra próxima de mim. Vamos ver, mas parabéns ao Quênia e que haja eleições livres e justas. Obrigado, Francisco. Professor Matias Pires, lembrando aqui as palavras do Wellington, portanto, são adversários históricos estas duas figuras e que agora, nos últimos tempos, publicamente aparecem muito juntas e com discursos muito alinhados, a levantar então essas suspeições que foram agora, tomaram agora corpo na voz do próprio vice-presidente do país. David, eu vou discordar do meu amigo Wellington. Primeiro, para dizer que, efetivamente, tanto é inegável que Vladimir Putin emprestou o poder a Medvedev e depois voltou a recuperar. Tá? Não se pode negar, porque a história não se apaga. Em segundo lugar, aquilo que o presidente Uhuru Kenyatta está a fazer, para além de ser traição ao próprio partido, pode ser também um oportunismo político. Os telespectadores que eventualmente não acompanham a política queniana, que é um estado importante aí na África do Leste, o que acontece é que tanto Uhuru Kenyatta como Raila Odinga são filhos de antigos líderes do Quênia, o presidente Jomo Kenyatta e o líder Odinga. Portanto, tem um pouco esse passado comum e também haverá afinidades tribais. Tanto há aqui um certo etnicismo também nessa aliança que se pretende estabelecer entre Raila Odinga e Uhuru Kenyatta. Raila Odinga é um velho opositor do partido de Uhuru Kenyatta, tal como referiu o Francisco. Nas eleições de 2007, Raila Odinga reivindicou vitória, que entretanto foi tanto reconhecida ao presidente Mwai Kibaki, e tanto Mwai Kibaki do partido de Uhuru Kenyatta, que o sucedeu depois,
o país quase resvalou para uma guerra civil, com muitas mortes. Só se conseguiu estabilidade por facilitação de Kofi Annan, antigo secretário-geral das Nações Unidas, de feliz memória, e formou-se um governo de unidade e reconciliação nacional, pouco nos moldes inspirados naquilo que tivemos em Angola. A África conheceu outras experiências, como o Congo Democrático e o Zimbábue, e só assim, com a nomeação de Raila Odinga para primeiro-ministro, o Quênia conheceu alguma estabilidade. Entretanto, fim do governo de unidade, Raila Odinga voltou a perder na eleição com Uhuru Kenyatta. Na segunda eleição, Raila Odinga contestou a derrota e ganhou, tanto a causa nos tribunais quenianos, mas quando se decretou pela repetição das eleições, Raila Odinga boicotou o ato eleitoral. De modo que agora que o presidente Uhuru Kenyatta termina os mandatos constitucionais, terá tentado algum exercício para continuar, mas não existe essa possibilidade. Então, por razões incompletas, aquilo que se esperava dentro do partido, que era endossar o seu vice-presidente William Ruto, que o acompanhou ao longo desse período, ele agiu em outro sentido, declarando de forma explícita apoio ao tradicional opositor do seu partido, tanto Raila Odinga, tanto de quem se faz aliado para essa eleição que se avizinha. Nesse sentido, eu acho estranho, porque nos partidos há também questões ideológicas. Há determinadas alianças que são impossíveis de perceber. Não é um partido qualquer, é o principal opositor do partido de Uhuru Kenyatta, com esse pequeno histórico que eu fiz para os telespectadores. Felizmente, independentemente do desfecho das urnas, William Ruto está com uma grande mobilização. Esta semana realizou comícios que tiveram uma grande aderência popular e, se o processo correr com transparência, como começa a ser tradição no Quênia, pensamos que William Ruto vencerá essas eleições. Obrigado, professor Matias Pires, então aqui por essas chegas sobre essa situação do Quênia que vai a eleições este ano também e que então agora é notícia o facto de o presidente em funções ainda, Uhuru Kenyatta, se ter demarcado do seu partido e manifestado apoio ao líder da oposição, Raila Odinga. Professor Matias, queria um breve rodapé mesmo, se tanto 10 segundos, sobre também a morte do antigo presidente da Zâmbia, Rupia Banda, que foi a enterrar esta sexta-feira. Bom, muito brevemente, sentidos pésames aos nossos vizinhos, irmãos zambianos, um país que, aliás, acolhe das principais diásporas do nosso país. O presidente Rupia Banda é um conhecido político zambiano que estudou na Etiópia e no Reino Unido, estudou também relações internacionais, foi embaixador no Egito e nos Estados Unidos, foi também ministro dos negócios estrangeiros. Do ponto de vista do posicionamento político em relação a Angola, em alguma fase da nossa história foi aliado de Savimbi, aliás, disse que é ele que apresentou Savimbi ao presidente Kaunda. Ele foi presidente da Zâmbia na sequência da morte do presidente Levi Mwanawasa, que morreu por doença, e assumiu o poder de 2008 a 2011.
2006 até 2008 tinha sido vice-presidente Levi Mwanawasa. Em 2011, tanto perdeu a eleição para Michael Sata. Este é o pequeno histórico político que podemos fazer do presidente Rupia Banda, mas que naturalmente é uma grande referência política, considerando até o facto de ter aceitado a derrota nas urnas e tanto respeitado a expressão popular em 2011. Angola fez-se representar no funeral de Estado por Sua Excelência o Ministro das Relações Exteriores, Tete Antônio, em representação do presidente João Lourenço, que aliás enviou uma mensagem de condolências ao presidente Hakainde Hichilema e à família do malogrado presidente Rupia Banda. Obrigado, professor Matias Pires, aqui por esses dados históricos sobre esta figura relevante não só da Zâmbia, mas de toda a África Austral e do continente no geral. Professor, já agora queria ter de si o seu positivo e negativo da semana. Não prestei muita atenção a algumas questões internacionais. O meu negativo da semana reparto entre este desastre que ocorreu mais uma vez em Moçambique, que já comentamos, e também um atentado terrorista no Níger que vitimou cerca de 11 pessoas. A região do Sahel continua a ser muito insegura, mais um motivo para a cimeira tanto esperada de Malabo, para continuarmos a refletir em torno, ou melhor, para o chefe de Estado e de Governo encontrarem rapidamente medidas para conter estas ondas terroristas que ameaçam a paz e segurança no nosso continente. Obrigado, professor Matias Pires. Wellington Calazans, o seu positivo e negativo. Olha, o meu positivo vai para as palavras do presidente chinês Xi Jinping, que na conversa com Joe Biden, na sexta-feira, falou que conflito e confronto não são do interesse de ninguém. Eu acho que isso fala muito sobre o espírito do povo chinês e dos líderes políticos na China, que pensam no mundo realmente bem melhor. Eu acredito que a China tem sido exemplar nas relações internacionais e espero que o mundo possa beber um pouco dessa sabedoria milenar chinesa nesse momento tão conturbado. O negativo vai para essa censura à imprensa russa, porque temos que consumir apenas aquela imprensa que disse que no Iraque tinha armas de destruição em massa, que na Líbia o Gaddafi tinha armas químicas e por aí vai. Então, realmente, o sepultamento da credibilidade, da liberdade de expressão e de imprensa que tanto lutamos durante tantos anos. É isso. Obrigado, Wellington. Francisco Pegado, as suas notas positivas ou negativas da semana? As minhas notas, voltando às nossas conversas que temos tido aqui no programa, espero que o mundo comece a olhar para o continente africano, porque nós temos guerras que já vão mais de décadas e décadas e quase que não se fala dessas guerras, é o meu grande negativo. E aliando no que o Wellington disse, só antecipou-me, a questão das informações, dessa censura que tem acontecido, usando a analogia do brasileiro, pau que bate em Chico, bate em Francisco, a Rússia também faz censura, o Ocidente pior ainda. Então, gostaria de ouvir também muito mais da imprensa local, da imprensa privada russa, e o que eles fazem, o que eles pensam. Há essa censura. E, para fechar, continuo a apelar às redes sociais, os amigos que estão a assistir ao programa, a vontade de passar notícias falsas, notícias sem fundamento para as pessoas. Temos que ter cuidado, porque um dia poderá ser você, poderia ser a sua família, o seu país, o seu parente. Temos que ter esse cuidado em passar essa notícia. Terminando, só dizendo que o presidente da Ucrânia é conhecido como, muitos chamam de palhaços, mas pejorativamente, ou pateta. Além dele ser o palhaço que ele era, ou é o comediante, mas também é formado em Direito. E as pessoas escondem essa parte, preferem não falar sobre a formação de Direito, mas sim comediante ou palhaço, para uma forma de insulto. Então,
mais cuidado com as informações, principalmente as pessoas que têm essa habilidade ou a vontade de passar informações não verídicas nas redes sociais, porque poderá acontecer um dia com Angola, poderá acontecer com os parentes, poderá acontecer comigo, com vocês que estão aí, e assim termino. Obrigado, Francisco Pegado. Quero também agradecer aos nossos restantes 2 comentadores. Portanto, o Francisco Pegado falou-nos hoje a partir de Toronto, no Canadá, portanto, o local habitual de onde nos tem falado. O Wellington Calazanjo, nosso muito obrigado, a partir de Estocolmo, na Suécia. E o professor Matias Pires, nesta edição, a falar-nos a partir de Accra, no Ghana, onde cumpre uma jornada de trabalho. Aos 3, o nosso muito obrigado pela sempre disponibilidade em estar connosco para ajudar-nos a perceber os fenómenos que dominam o mundo a nível da política internacional. Nós queremos voltar a ter-vos em próximas ocasiões e que estas ocasiões, a primeira delas, seja já no próximo programa que acontece na próxima semana, ao sábado, a esta hora. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Quanto a si, caro telespectador, merece também o nosso muito obrigado pela preferência da sua audiência. Já sabe, é assim todo o sábado a esta hora neste canal. Vamos até assim informação isenta, clara e comprometida, pois aqui os assuntos são tratados de forma aberta, sem tabus, para ajudá-lo a si a criar a sua própria opinião sobre os assuntos que dominam o mundo. Boa noite, até o próximo programa.